Esta é a Hitachi NPG, uma filmadora digital de 1997. Muito cedo para um dispositivo como esse. Comprei isso na minha loja de lixo local, sem ter ideia do que era. O preço era justo, é fofo e eu gosto de filmadoras. Cheguei em casa e comecei a investigar e descobri que provavelmente é uma peça muito importante da história da gravação de vídeo digital. Nunca ouvi falar disso por razões que se tornarão óbvias. Mas apesar das suas falhas, das quais tem várias, ainda é, penso eu, uma parte importante da história. Demonstra o que estava por vir, mas chegou cedo demais para iniciar uma revolução. Uma revolução que, na verdade, levaria muito mais tempo do que penso que alguém previu. A indústria de eletrônicos de consumo, que hoje em dia é covarde, costumava ser um rapaz maluco que não se importava se as coisas eram impossíveis e produzia um produto que não funcionava de fato, apenas para colocar algo nas prateleiras antes de todo mundo. Muitas vezes através de enormes feitos de engenhosidade tecnológica, apenas para produzir um produto que não fazia realmente o que deveria fazer, mas que tecnicamente cumpria as exigências. Esta é, creio eu, a história da Hitachi, que é a primeira câmera de vídeo totalmente digital que conheço. Em vez de ser uma câmera fotográfica adaptada que também pode gravar vídeo, é uma câmera de vídeo que inclui um recurso estático. A Hitachi se dedicou tanto a ser uma câmera de vídeo que até a chama de câmera MPEG no manual. E o número do modelo é MPEG-1, que, se você não sabe, era um codec de vídeo incrivelmente popular na época. Esta câmera não faz concessões que possam interferir em sua capacidade de gravar vídeo. O que não quer dizer que não faça muitos compromissos. Vamos dar uma olhada na própria unidade. Devo dizer que é um dos gadgets mais agradáveis, que já tive de várias maneiras diferentes. Em primeiro lugar, é construída como uma casa de tijolos de merda. Todos os painéis são metálicos. O ajuste e o acabamento são incomparáveis. Não faz barulho e tem peso. Parece um pedaço de aço ou talvez dourado. Você não esquece que está na sua mão, mas no bom sentido. Embora esse tipo de chassi possa arranhar facilmente, a Hitachi incluiu essas duas grandes saliências de borracha na parte traseira, que tenho o prazer de informar, não viraram uma gosma. Eles servem apenas para evitar que ele deslize, ou seja raspado em uma superfície dura e, teoricamente, fazem com que ele grude um pouco melhor na mão, já que, francamente, você precisa de luvas gigantes, como as minhas, para espalmar essa coisa. Ele não tem alça lateral nem nada, então você tem que segurá-lo o tempo todo, o que é um ponto negativo. Já comentei antes sobre como cada vez que uma nova mídia é lançada, os designers de câmeras decidem que as câmeras não precisam ter formato de câmera. Este é culpado disso, mas acho que é muito bom. Apesar de não ter um formato vagamente de câmera, acho que os controles estão dispostos ergonomicamente, pelo menos para mim. Consigo alcançar tudo perfeitamente, e os controles ficam em lugares confortáveis. Os botões são todos bastante positivos e claramente identificadores. Bem, há uma razão pela qual eles cabem todas as etiquetas neste painel de controle de maneira tão organizada que abordarei mais tarde. Ao lado aqui, temos o seletor de gravação versus reprodução usual, que está em todas as câmeras de vídeo. E devo observar que toda vez que você liga ou desliga este dispositivo, há um clique ensurdecedor, que parece ser algo no próprio mecanismo da câmera. Talvez algum tipo de capa protetora interna, mas realmente fica perceptível à medida que você usa. É uma sensação ruim toda vez que você faz isso acontecer. Abaixo do botão de modo, há uma grande aba de borracha que é realmente difícil de abrir e cobre esse horrível conector proprietário. Então, se você tem os cabos para isso, não os perca. Você nunca poderá substituí-lo. Se você tiver uma, coloque os cabos em pequenos ziplock junto com a câmera. Alguém vai te agradecer algum dia. Do outro lado, temos uma entrada DC. Apenas um conector DC sim. Você pode simplesmente colocar energia nele, mesmo que a bateria esteja descarregada. Abaixo dele está um alto-falante bastante grande, que é outro indicador. É uma câmera de vídeo dedicada, já que não haveria muita utilidade para uma dessas em uma câmera fotográfica. Abaixo disso, temos a bateria. Agora, ironicamente, apesar do fato de eu estar falando sobre como os conectores DC são raros, porque as baterias das câmeras antigas sempre acabam, e você geralmente fica ferrado sem elas, essa bateria ainda é boa. Agora, estou lhe dizendo que esta bateria mantém carga. Não estou dizendo que ele liga a câmera por 1 minuto ou mais, e depois desliga. Estou dizendo que usei isso em todos os meus testes de filmagem para este vídeo. Com uma única carga, são mais de 30 minutos de filmagem, e por razões que se tornaram óbvias, isso é bastante impressionante. Mas é realmente chocante encontrar qualquer bateria de lítio da década de 90 que ainda esteja funcionando. Quer dizer, acho que nunca vi isso antes. Que mágica negra está acontecendo aqui? Agora, abaixo disso, temos a COVID para mim. Agora, é meio incomum. Você tem que desparafusar esse pequeno parafuso de retenção aqui. E então esse cara aparece. E então isso cai. E você pensaria que ele estaria articulado aqui, mas não está. Ele está meio que flutuando livremente. Então você pode simplesmente perdê-lo. Agora, isso parece estranho, mas é parcialmente por causa do quão comum o armazenamento em si é. Isso requer um disco rígido PCNCA. PCNCA, ou cartão PC, era originalmente um formato de memória e armazenamento. E esse tipo de coisa não era incomum na época. É um disco rígido giratório real, com cerca de 2 polegadas de diâmetro, com capacidade de 260 megabytes, que superava qualquer tipo de memória flash disponível naquela época. Então, esse era um pedaço significativo de dados naquela época.
E a razão pela qual é estranho sair da câmera é que você não deveria realmente tirá-la, por razões que abordaremos mais tarde. Isso deveria ficar na câmera, viver lá durante toda a vida útil da coisa. Idealmente, você não deveria simplesmente desconectá-lo e colocá-lo no seu computador, como um cartão SD toda vez que quiser gravar seus vídeos. Existem outras maneiras de fazer isso. Então, faz sentido que isso seja parafusado assim, porque ele realmente foi feito para ser um componente da própria câmera. Uma chatice que eu vou te avisar se você quiser comprar um desses é que eu não acho que ele funcione corretamente com mídia flash. Eu tentei colocar um desses adaptadores CF para PCMC aqui. E embora ele reconheça e funcione em alguns modos, o modo de vídeo principal não funciona aqui. Ele se recusa a realmente gravar vídeo. Então, se você quiser um desses, se ele não vier com o disco rígido, você terá que se preparar para encontrar o disco rígido correto para ele. Finalmente, no topo, temos o conjunto de lentes da câmera real, que você notará que está voltado para nós. Porque isso, de fato, tem um modo selfie, muito parecido com algumas filmadoras contemporâneas, como a câmera de visão nítida. Isso gerará para que você possa filmar outra pessoa. Ou você pode filmar a si mesmo, ou você pode filmar alguém à sua esquerda. Eu acho que quando estiver na posição voltada para trás, você notará que não é realmente plano. Ele é um pouco inclinado. E eu acho que isso é apenas para que você possa segurar a câmera em um ângulo um pouco mais naturalista. Uma coisa estranha sobre esta câmera. Ela não tem tampa de lente que eu não consegui encontrar, nenhuma tampa de lente interna, ou automaticamente, e não há roscas de filtro. Então você não pode colocar um filtro UV, ou algo assim. Então, se você deixar essa coisa cair, você vai destruir a lente e não há nada que você possa fazer sobre isso. A câmera veio com alguns acessórios, e entre eles está esse cara. É um pequeno suporte de plástico no qual você pode colocar a câmera para usá-la em uma superfície. Agora, isso é meio incomum. Você pensaria que eles incluiriam apenas um pequeno tripé, mas eu não acho que havia muitos desses naquela época. Eu não acho que muitas pessoas tinham utilidade para eles, porque GoPros e câmeras de vídeo desse tamanho ainda não tinham sido inventadas. Mas é um pouco peculiar para mim que eles não tenham feito seus próprios. Em vez dessa grande coisa de plástico moldado por injeção que ainda tem uma placa de aço na parte inferior, é uma maneira boa e estável de segurar a câmera. E talvez o ponto de venda sobre um tripé seja que ele inclina, mas não rola. Ele fica na horizontal. Então, se você estiver usando isso em uma mesa, provavelmente estará se gravando com. Você vai configurá-lo aqui e incliná-lo para cima para que ele faça uma boa tomada de você. E você não vai querer rolar de jeito nenhum. Você só vai querer a inclinação de. Talvez seja esse o raciocínio. O carregador de bateria é típico da Apple. Você tem o suporte de bateria aqui na lateral. E do outro lado você tem esse conector no qual você pode conectar um cabo para fornecer energia à câmera, daí o conector DC na lateral. No entanto, havia uma coisa frustrante sobre praticamente todas as fontes de alimentação desse tipo. Ele pode carregar uma bateria, pode operar a câmera, mas quando você conecta esse cabo, ele desliga o carregador de bateria. Isso é tremendamente frustrante, porque o que você gostaria de poder fazer é operar a câmera no plug DC enquanto sua bateria carrega e, em seguida, recolocar a bateria, quando estiver totalmente carregada. Mas você não pode fazer isso. E além disso, se você colocar sua bateria aqui, mas deixar o cabo DC conectado durante a noite, porque esqueceu de desconectá-lo, sua bateria vai ficar parada ali sem fazer nada. E de manhã, em vez de ter uma bateria utilizável, você vai ter uma ainda descarregada. Eu odeio que tantos fabricantes tenham feito isso. A câmera também veio com um parasol pop-out para o LCD. Então você encaixa isso aqui, não encaixa realmente, e então quando você estiver sob luz solar forte, você pode simplesmente virar esse cara para cima e ele sombreia a tela. Recurso muito bom. Isso não era algo comum em filmadoras, porque todas elas tinham visores oculares na época, mesmo que também tivessem LCDs dobráveis. Então, se você não pudesse usar um, poderia encostar seu olho no outro. Mas como esta só tem o LCD principal, se você não consegue vê-lo, esta câmera é inútil. Ela também, é claro, veio com um cabo a vento. Conecta seu conector multipinos na lateral aqui, e então você pode conectá-lo à televisão de alguém. Isso era comum com filmadoras porque elas frequentemente usavam formatos para os quais as pessoas não tinham players como VHSC ou Hi-8 ou VideoWave. E com este dispositivo em particular, é vantajoso porque este dispositivo não produz nada que você possa colocar em qualquer dispositivo de reprodução de vídeo autônomo. Então, se alguém não tivesse um computador, a única coisa que você poderia fazer para mostrar o vídeo era conectá-lo à TV. Então, isso é quase tudo. Isso veio com poucos acessórios, mas alguns bem valiosos. Há outro acessório que veremos mais tarde. Mas primeiro, vamos ver como a câmera em si funciona. A operação é bem simples. Você coloca no modo câmera para gravar. Agora demora alguns segundos para iniciar, como você pode ver, porque está girando o disco e verificando seu conteúdo. Admito que isso já me fez perder um evento repentino que eu queria gravar, então é uma desvantagem com a aparente longevidade da bateria. Você pode simplesmente deixá-la ligada e ociosa, mas tenho certeza de que ela vai diminuir a rotação do disco eventualmente, e levaria o mesmo tempo para aumentar a rotação novamente. Vou girar isso para o lado aqui, para que você possa realmente ver alguma coisa. O LCD é bem brilhante e claro, tem resolução e taxa de atualização decentes.
Não borra muito, mas não tem um contraste muito bom. Sobre luz solar forte, muitas vezes parece que partes da imagem estão superexpostas, quando na verdade parecem boas. Quando você revisa a filmagem, a exibição na tela pode ser desligada, é claro, mas é bem densa em informações. Você tem o estado da gravação, velocidade da gravação, data e hora, estado da bateria, tempo restante da gravação, duração atual da gravação e, em seguida, o modo de gravação, dos quais há 4. Este é o vídeo, e ainda há o contínuo e o áudio. O modo de vídeo é 352 por 240 30 fps a 1,5 megabits fixos. Agora, não sei como isso vai ficar, mas se parecer decente, espere até ver o resto da filmagem. Ela está mostrando o seu lado bom agora. As imagens estáticas são 704x 480 JPG, que se parecem com isso. O modo estático contínuo pode disparar em cerca de 2 quadros por segundo para uma sequência máxima de 5 quadros, e você pode obter cerca de 3.000 JPGs no disco rígido. No melhor dos casos, o último modo, áudio, permite que você tire uma foto e grave áudio para acompanhá-la. Então, este é um áudio MPEG Mono 32, que realmente soa muito bem. E você pode gravar até 4 horas dele neste disco rígido. O que é interessante porque não tenho certeza se você poderia comprar um gravador de áudio portátil baseado em disco rígido, de qualquer tipo a qualquer preço em 1997. Então, suspeito que este realmente tivesse um tempo de execução maior do que qualquer outro gravador portátil existente. Essa não é minha especialidade, então posso facilmente estar errado, mas acho que é possível. Agora, o áudio é, infelizmente, provavelmente a melhor parte deste dispositivo, porque, como uma câmera, é basicamente a criptonita dos fotógrafos. Uma das razões para isso volta ao que eu estava dizendo antes sobre o painel de controle. É muito bom, limpo e organizado, porque não há nenhum controle real nele. Se você notar, não há flor macro, nenhum controle de foco de qualquer tipo, nenhuma exposição, nenhum balanço de branco, nada nu. Todos os controles desta câmera são totalmente automatizados. Mesmo se você mergulhar nos menus, não há nada aqui que realmente afete como ela grava. Apenas alguns ajustes simples de LCD, formatação do cartão, configuração da data, etc. A única coisa que afeta como ela grava é o tipo de gravação que pode ser definido como clipe. O que significa que ela só gravará quando você segurar o botão de gravação, como uma câmera de filme antigo. Esta é uma notícia terrível para qualquer fotógrafo ou cinegrafista. Sério, acho que qualquer um que já tenha tocado em uma câmera ficaria horrorizado ao ver isso. Mas não acho que todos os controles do mundo teriam salvado esta câmera dos problemas que aparecem quando você realmente olha para a filmagem. Vamos fazer isso. Agora, para começar. Vamos dar uma volta lá fora. Ora, pausando aqui, este quadro congelado não parece tão ruim assim. Sua resolução é muito baixa, mas não é chocante. Parece apenas uma foto de baixa resolução e você consegue mais ou menos entender o que está acontecendo. Mas agora vamos abrir a porta imediatamente. As coisas estão muito piores. Parte disso é mais ou menos o que esperávamos. Embora você consiga entender o formato da composteira, o texto no site é ilegível. E claro, os arbustos estão uma bagunça confusa. Se você tem algum conhecimento sobre codecs de vídeo, não será surpreendente que os detalhes sofram terrivelmente em vídeos com baixa taxa de bit. Mas fica pior. É difícil perceber que tipos de veículos estão estacionados lá fora. Por exemplo, o poste telefônico em frente ao caminhão branco é apenas um borrão sem sentido, e as cores por toda parte são atrozes. Isso é lixo. Isso não é nada. Não é apenas ruim, é inútil. Às vezes parece quase razoável. Por exemplo, saí na rua e gravei um vlog, algo para o qual esta câmera é adequada com a lente giratória e a postura das mãos semelhante ao smartphone. Parece que foi feito para esse propósito, e por algum motivo, o bloqueio de macros é quase invisível aqui. Você quase não percebe. Por outro lado, no meu quintal, a textura da planta causa estragos no codec e meu rosto fica quase irreconhecível. Em uma panorâmica lenta no céu, você pode ver a queda livre de compressão quando a folhagem aparece. Então a imagem só avisa quando sai novamente. Ao fotografar essas florzinhas miseráveis, as coisas passam de desfiadas a boas e a desfiadas novamente com o que parece ser pouca rima ou razão. Mesmo imagens que considero menos complexas acabam sendo renderizadas de maneira muito pior do que outras. E há uma lógica por trás disso, tenho certeza, mas não tenho olho para isso. E esperaria que muito poucos consumidores também tivessem. Eu estava preocupado que isso estivesse acontecendo por causa dos meus ambientes específicos. Talvez pareça ruim sob a luz direta do sol no meu quintal, então eu queria tentar um local completamente diferente. Bem-vindo à floresta. Estou fazendo um vlog da floresta. Esta é a Colgar Mountain, uma das florestas indescritivelmente belas de Washington. Se você não consegue obter imagens bonitas aqui, não conseguirá em lugar nenhum. Sei que isso é um pouco injusto com a câmera MPEG, que já podemos dizer que funciona melhor em ambientes menos complexos, como meu estúdio no porão. Mas para que serve uma filmadora se você não pode levá-la a nenhum lugar interessante? Infelizmente, os problemas de compressão são igualmente graves aqui. Não é algo mágico no meu quintal que o estava sujando. E isso é realmente uma pena, porque esse lugar parece incrível. Se você trouxesse sua câmera de vídeo para visitar algum lugar parecido com este, mas a filmagem que você trouxe fosse assim, você devolveria a câmera de vídeo, mesmo quando parecesse que o codec estava funcionando melhor do que o normal.
A imagem ainda está incrivelmente turva, e não acho que a culpa seja da resolução em si. 352 por 240 é nominalmente semelhante ao VHS. Deveria ser capaz de replicar a maioria das cenas típicas de uma forma realista, mas isso não acontece aqui. Observando esses aviões decolando, seria difícil até mesmo identificar seus fabricantes. Eles estão realmente confusos, o que eu acho que é em grande parte culpa da codificação. Embora este seja um bom momento para apontar que a lente realmente não está ajudando nas coisas. Uma enorme lente super zoom teria aliviado os problemas de resolução e codificação até certo ponto, permitindo que pequenos objetos dominassem o quadro, obtendo melhor retorno para seu investimento em taxa de bits. Mas em vez disso, você está limitado a esse zoom ridículo de 3 vezes. O zoom digital afirma chegar a 6x, mas isso só funciona quando o seu sensor tem mais pixels do que os que estão sendo gravados no arquivo, o que não acontece. Então o zoom digital apenas torna a imagem mais pixelizada. Em outro lado, a câmera também possui um foco próximo absolutamente lamentável. O manual afirma que a distância mínima é de 11 polegadas, e é por isso que esses clipes de flores parecem tão horríveis. Você simplesmente não consegue focar a menos de 30 centímetros, o que é incrível para algo com um sensor tão pequeno. E a única explicação que tenho é que a lente, na verdade, não foca. Acho que está fixado no infinito, o que é muito ruim. As cores também não são ótimas, como você pode ver pela pintura estourada na cauda deste avião. E posso dizer que o verde do outro avião também não está certo. Na verdade, isso parece ser culpa da própria câmera, já que as fotos da mesma cena parecem igualmente turvas e horríveis. Para tentar provar isso, conectei a saída a um gravador portátil de alta qualidade e saí novamente para ver se a imagem ficava melhor se eu ignorasse o circuito de codificação da câmera MPEG. E a resposta é um sonoro sim. Ignorando as melhorias da compressão superior, todo o resto é melhor. A cor, a nitidez, o contraste e os detalhes foram aprimorados, assim como a taxa de quadros são 60 por mil completos, o que me faz pensar que a câmera não é uma unidade digital nativa, mas uma unidade analógica comum conectada a um digitalizador de baixa qualidade, que está destruindo a imagem antes mesmo de chegar ao horrível codificador da MPEG Cam. Muitos dos problemas desta câmera provavelmente poderiam ter sido atenuados com um conversor de anúncios melhor. Dito isso, a câmera MPEG em si se saiu muito melhor aqui do que em qualquer outro lugar que tentei. Provavelmente devido à vegetação muito menos distinta na cena, mas não acho que isso realmente a liberei. Admito que este é provavelmente um ambiente muito menos adverso do que os outros em que testei, e a filmagem provavelmente parece muito melhor. Mas qual é o sentido de uma filmadora onde você não sabe se a filmagem será utilizável até levá-la para casa e assisti-la? Nesse ponto, você pode muito bem filmar em filme. Em cenas com movimento rápido, a câmera se sai um pouco melhor simplesmente porque os detalhes não são tão importantes, e você não tem tempo para espiar pixels de qualquer maneira. Mas mesmo assim, as fotos simplesmente não parecem boas. E acho que é seguro dizer que esta câmera não teria sido realmente útil para algo tão bem construído quanto esta câmera é. E quaisquer recursos inteligentes que ela ofereça, tudo desmorona quando você olha para o que ela realmente grava, e quase inteiramente devido à compressão ruim. Então, como e por que isso aconteceu? O que acontece, eu acredito, é que esse dispositivo simplesmente não tem o poder de processamento para codificar o vídeo efetivamente. Veja, ele usa MPEG-1, mas nem o codec, nem a taxa de bits, nem a resolução são uma desculpa para o quão ruim ele parece. Por exemplo, esse vídeo de amostra extremamente enganoso do CD, que você definitivamente não conseguiria produzir com esta câmera, parece excelente, realmente. É detalhado, realista, suave, mais do que assistível, mas está na mesma resolução e menor taxa de bits do que a câmera MPEG. São apenas 1100 KB, em vez dos 1600 ou mais da câmera MPEG. Então, como ele é tão melhor? Bem, uma propriedade do MPEG e de muitos outros codecs é que eles especificam apenas o formato do arquivo, não o método usado para produzi-lo. Como resultado, há muitas abordagens diferentes para codificá-lo, e a quantidade de poder computacional que você coloca nele determina a qualidade da saída. Posso ilustrar isso. Aqui está um vídeo que gravei com meu celular em Quatrock em H264. Agora vamos pegar esse mesmo vídeo e comprimi-lo para a mesma resolução de codec e taxa de bits do MPEG. Camden, é isso. E agora vamos pegar o vídeo da câmera MPEG, gravado aproximadamente no mesmo lugar e hora, e colocá-lo aqui. Agora, mais uma vez, a câmera MPEG tem a vantagem da taxa de bits. Ela está filmando a cerca de 1600 kilobits, enquanto meu vídeo está bloqueado em 1500 bar. E ainda assim, a câmera MPEG é quase ininteligível, enquanto minha filmagem parece quase um DVD de baixa qualidade ou um chip VHS muito bom. Praticamente todas as características de ambos os arquivos são idênticas, exceto que um deles tinha todo o poder de um computador da década de 2020, colocado na codificação, enquanto o outro tinha tudo o que a Hitachi conseguiu espremer na câmera MPEG. Veja, esta câmera não tem uma CPU fazendo a codificação. Ela tem um chip personalizado dedicado, um pedaço de silício que a Hitachi projetou. Eles aparentemente estavam muito orgulhosos disso, e não posso culpá-los. Eles fizeram isso em 1996, e projetaram um chip codificador-decodificador MPEG completo naquela época foi muito difícil. No entanto, parece-me que eles simplesmente não colocaram força suficiente nisso. A melhor explicação para os problemas desta câmera é que ela simplesmente não tem poder computacional suficiente para processar os números rápido, o suficiente para produzir uma saída de qualidade razoável.
Ela pode produzir 1.600 kilobits de dados, mas está usando matemática muito simples para fazer isso. Eu posso realmente demonstrar esse fenômeno se eu pegar o mesmo vídeo que mostrei a você, a versão 352 por 240 do vídeo do meu celular. E então, eu disser ao codificador FFFEG neste caso, para usar apenas metade do poder computacional. De repente, parece muito pior. Tipo, visivelmente pior. Se eu pedir ao codificador para usar o mínimo de energia possível, nível de qualidade 31, o pior que o FFmpeg pode fazer. Nós entendemos isso. Isso é lixo. É inassistível. E ainda é melhor do que a câmera MPEG, o que é surpreendente. A câmera MPEG produz a pior filmagem que já vi em qualquer formato. Exceto pela vez em que alguém enviou uma cópia do filme B inteiro, compactado para 8 megabytes. A causa do problema parece direta para mim, mas a questão é, como a Hitachi olhou para isso e disse, ah sim, isso deve ir para o mercado. Como eles não viram que isso era inutilizável e desligaram o produto? Bem, eu não tenho a mínima ideia. Eu não saberia dizer. Não há informações. No entanto, para algumas especulações totalmente infundadas, isso está definitivamente errado, mas leva a uma transição conveniente. Talvez este dispositivo tenha usado originalmente um codec diferente quando o estavam desenvolvendo, um que era mais eficiente, usava o poder de processamento e armazenamento que tinham de forma mais eficaz. Então eles tiveram que mudar para a MPEG quando o seu departamento de marketing decidiu mudar este dispositivo de ser apenas uma filmadora de uso geral para assumir o fenômeno de crescimento mais rápido na história. Depois que você termina de gravar um vídeo nessa coisa, você tem que reproduzi-lo de alguma forma. Agora você pode simplesmente pegar o cabo AVA e conectá-lo a uma televisão. Vamos dar uma olhada em como fica. Ok, então é um pouquinho mais assistível, mas não muito. Mesmo em um pequeno CRT como esse, os artefatos de compressão ainda são grosseiramente visíveis. E de qualquer forma, a Hitachi não estava realmente mirando esse mercado. Eles não queriam apenas fazer uma filmadora que fosse digital. Eles queriam fazer uma que estivesse pronta para enfrentar a internet. Em 1997, o MPEG-1 era provavelmente o codec mais amplamente suportado no mundo, e as pessoas estavam obtendo conexões de internet em ritmo de tirar o fôlego. A Hitachi viu a revolução do vídeo na internet chegando, pensando que aconteceria a qualquer momento, quando na verdade, levou mais uma década. Mas eles achavam que essa câmera poderia estar na vanguarda disso. O marketing deles para isso, na verdade, sugere que você grave um vídeo com essa câmera e simplesmente coloque-o direto em um site, sem edição. Agora ninguém faria isso, editado ou não, dada a qualidade da filmagem dessa câmera, mas vamos ver como esse processo pode ter sido. Como o meio de armazenamento é um cartão de PC, você pode pensar que pode simplesmente colocá-lo na lateral de um laptop e estará certo. Porque a laptop com compartimento de cartão de 2 slots pode aceitar essa unidade. E na maioria dos sistemas operacionais, ela deve simplesmente aparecer e funcionar imediatamente. Aparecendo como um dispositivo de armazenamento em massa normal, como uma unidade USB, você pode simplesmente copiar os arquivos diretamente do cartão e assisti-los. Claro que se você não tivesse um laptop, isso não funcionaria. Você poderia comprar adaptadores de cartão de PC para PCs de mesa, mas eles geralmente eram bastante inconvenientes, e se você tivesse, por exemplo, um laptop ultra leve, com um slot, ou nenhum slot, você estava completamente sem sorte. A Hitachi forneceu soluções, no entanto. 2 kits adaptadores estavam disponíveis para a câmera MPEG, ambos plugados no grande soquete multipinos na lateral. Um deles se adaptava à porta paralela que praticamente todos os computadores tinham naquela época, e o outro era uma placa ISA proprietária que eles simplesmente chamam de Interface ISA, que fornece algum tipo de conexão desconhecida em um plug-in de 6 pinos. A placa ISA é estranha. Está claramente faltando muitos componentes que poderiam estar lá. Entre aqueles conectores de entrada e saída, AVI conforme rotulados na placa. Agora, o conector multipinos na câmera tem tantos pinos que eu suspeito fortemente que eles pretendiam ter entrada AV na câmera desde o início. E que esta placa agiria como uma espécie de replicador de porta, quando fosse conectado. Mas não há pinos suficientes no cabo DIN para suportar esses sinais. Então não sei se isso era para ser algum tipo de placa de entrada e saída de vídeo autônoma para o PC, ou o quê. De qualquer forma, qualquer método de conexão permite que você tire seus vídeos da câmera sem tirar o drive. Como eu disse antes, você pode simplesmente deixá-lo lá indefinidamente, e quando ele encher, você o conecta ao computador, copia seus arquivos, limpa remotamente e continua. Uma chatice, no entanto, é que quando conectado, usando qualquer método, a câmera não aparece no meu computador. Para acessar o drive, você tem que usar o software da Hitachi. O software, sem surpresa, não é muito bom. Não acho que a Hitachi o tenha desenvolvido. Acho que eles conseguiram um estúdio aleatório para simplesmente juntar o produto mínimo viável. Então é bem grosseiro. A transferência básica de arquivos é realizada com Cipuro, que é pouco mais do que um navegador de arquivos básico, que por acaso foi estendido para reconhecer o driver da câmera. A propósito, continuei tendo problemas para que ele reconhecesse a câmera. Acontece que é porque eu estava colocando no modo de reprodução, que é o que qualquer um pensaria que você deveria fazer. Mas se você notar, o modo PC é na verdade o modo de gravação. Isso é bizarro, mas tudo bem. Aí o não é estelar. Se você quiser copiar arquivos da câmera, não pode simplesmente arrastá-los para fora da janela e soltá-los em uma janela do Explorer. Você tem que navegar pela visualização em árvore, encontrar a pasta na sua unidade local onde deseja colocá-los e, em seguida, voltar para a câmera para arrastá-los para fora. Isso é um detalhe, no entanto, a maioria das pessoas realmente não se importaria com isso. Agora você notará que há 5 pastas aqui.
Elas são criadas automaticamente pela câmera, que elas suportam um recurso que não tenho certeza se já vi antes. No modo de reprodução, você pode pressionar a navegação de mídia para ver a lista de arquivos no cartão. Essa é realmente uma interface bastante nítida e intuitiva. Ele exibe uma lista de pastas e um resumo conveniente de qual quantidade e tipo de arquivos estão em cada uma. Na mesma linha, há uma opção de menu para ver quanto espaço resta no disco rígido, e ele exibe isso em termos de cada tipo de mídia, e você pode gravar de uma vez, bem como o número bruto de megabytes restante. Então é um UI muito bem pensado, descendo para uma pasta. Você pode visualizar miniaturas e metadados e selecionar arquivos para reproduzir, mas também pode abrir o menu e selecionar alterar pasta para mover um clipe entre pastas. Isso permite que você categorize sua mídia no campo, embora, até onde eu saiba, não haja opção para fazer isso em massa ou gravar por padrão em uma pasta específica. Então, você terá que mover cada clipe toda vez que criar um novo. Mas isso significa que você pode colocar todos os seus vídeos de observação de baleias de férias na pasta de observação de baleias. Você também pode reordenar clipes em uma pasta. Como esta câmera pode ser usada em um modo de reprodução automática, você pode movê-los manualmente para criar uma lista de reprodução, uma por pasta. A Hitachi realmente teve algumas ideias interessantes sobre como isso poderia ser usado, que abordaremos mais tarde. Outro recurso muito curioso aqui é a capacidade de modificar a data e a hora em que um clipe foi gravado. Nunca vi isso antes. Sinto que seu único uso possível seria a fraude. Voltando ao software, o PureV não faz muito mais. Ele pode atualizar remotamente a hora na câmera, ou formatar o cardinal, e pode comandar a câmera para começar a reproduzir um vídeo no LCD, mas é só isso. É muito básico, sem captura remota ou algo assim? Em seguida, embora Hitachi tenha sugerido que você poderia simplesmente enviar seus MPEGs diretamente para sites, acho que quase todo mundo gostaria de fazer algum processamento primeiro, então o software de edição era essencial. Agora, nessa época, o Adobe Premiere e alguns outros editores não lineares estavam disponíveis e bastante maduros, mas também custavam uma fortuna e exigiam uma máquina monstruosa. Então o que temos aqui é menos do que isso. A primeira ferramenta é chamada EasyCut, e se você usou dublagem virtual, é como uma versão extremamente reduzida. Você pode deslizar em um vídeo, escolher o início e o fim de um único clipe e gravar esse clipe em um novo arquivo. É isso, 0 opções, mas ele te dá o mínimo absoluto. O próximo é o clipping de chefe de mídia com um nome muito estranho. Este é, na verdade, um editor de vídeo não linear, mas talvez o mais estranho que eu já usei. Primeiro você carrega um vídeo nessa janela aqui. Uma barra de limpeza pela qual você não possa navegar. Tudo o que você pode fazer é clicar em reproduzir, que simplesmente visualiza o vídeo, sem deixar você interagir com ele. Ou você pode pressionar iniciar, que começa a reproduzir lentamente o vídeo. Não sei por que ele se move a 10 FPS, mas ele se move. Enquanto ele reproduz, você pode ver o vídeo aparecendo na janela na parte inferior. Essa é a linha do tempo, e a imagem do vídeo representa o clipe selecionado atual. Se eu clicar em cortar, ele colocará uma edição daquele ponto do vídeo, fará um novo clipe, e continuará rolando a partir daquele momento. E posso continuar fazendo isso até que o vídeo esteja totalmente dividido em 2 segmentos. O próximo passo seria apertar parar, então começar a procurar os clipes que não quero e excluí-los. Isso em si não é muito diferente de um processo NLE moderno. Só é muito estranho. Normalmente você faria essas mesmas ações passando pelo vídeo, colocando marcas de edição aqui e ali, e excluindo as partes que não quer, assim como estamos fazendo aqui. Mas esse programa, por algum motivo, força você a fazer isso nesse sprint gonzo estranho onde você não pode pausar. Não pode retroceder para pegar uma marca perdida. Você só tem que percorrer o vídeo inteiro, apertando o botão de corte na hora o mais rápido que puder. É estranho, mas talvez seja explicado pelo poder de processamento limitado ou algo assim. Não sei. Para limpar as edições, você pode clicar com o botão direito em cada clipe e ir para parar, que mostra uma espécie de linha do tempo rudimentar com cada quadro quebrado para que você possa encontrar exatamente onde deseja começar e parar e ajustar cada ponto de aparado. Na verdade, essa não é uma maneira terrível de fazer isso, e eu meio que queria que funcionasse assim desde o início. Na verdade, você pode editar assim apenas soltando o clipe inteiro na linha do tempo diretamente e, em seguida, indo para a interface de divisão, que permite escolher um ponto para dividir o vídeo em 2 clipes. Você pode repetir esse processo para encontrar cada ponto de corte desejado, e em seguida, excluir os clipes intermediários. Mas, como você não pode realmente reproduzir o vídeo em movimento total dessa forma, é muito difícil encontrar os pontos certos. No começo, pensei que isso só poderia fazer um arquivo, mas não. Você pode realmente soltar outros clipes e montar um vídeo a partir de várias peças de mídia diferentes. Ele só faz MPEG sem imagens estáticas, sem aviso. Mas isso pelo menos oferece a funcionalidade mínima de um par de decks de edição de vídeo. Você pode pegar 2 conjuntos de filmagens gravadas separadamente e montá-los em uma composição básica como esta. Bem-vindo à floresta. Estou vlogando da floresta. Um dos outros programas inclusos é o Media Chef Print, que é meio estranho na verdade. Nunca vi nada parecido. Seu objetivo é converter um vídeo no que os fotógrafos chamam de folha de contato. Basicamente, ele oferece opções para dividir os quadros de um vídeo em uma série de fotos e imprimi-los em papel em uma grade. Você pode gerar a folha automaticamente escolhendo um quadro a cada poucos segundos.
escolhendo quadros automaticamente, manualmente. Alguns outros não. Cada quadro pode receber uma legenda personalizada ou apenas rotulado com seu índice de tempo. E você também pode selecionar uma borda. Não tenho muita certeza para que esse programa foi criado, mas basicamente em uma era em que a reprodução de vídeo digital ainda não era muito conveniente, faz sentido que as pessoas queiram colocar um vídeo no papel de alguma forma. O único programa interessante restante é o Authoring Master, que é como um terrível clone de hipercartão. O programa inicia com uma tela vazia, que você pode preencher com uma imagem de fundo e qualquer número de botões. Os botões podem exibir uma imagem, reproduzir um vídeo ou clipe de som ou pular para outro arquivo de autoria. Com isso, você poderia concebivelmente produzir um tipo de apresentação interativa, conectando uma folha a outra e fornecendo botões para vincular de volta às anteriores em cada etapa. Mas seria muito tedioso. As opções também são notavelmente limitantes. Você não pode nem colocar texto personalizado na tela. Meu recurso favorito são as opções de modo infantil versus modo empresarial, que simplesmente mudam as bordas de coloridas para falsas cromadas. Os outros programas não são nada de especial. Há uma imitação do Photoshop para edição de fotos que tem apenas os princípios básicos usuais, que todo editor de fotos barato tinha na época: corte, desenho, rotação e efeitos de imagem simples. Há também um reprodutor MPG, baseado em software autônomo, para pessoas que não têm decodificação MPEG embutida em seu sistema operacional. E é só isso. Então, o software é rudimentar, para ser gentil, mas isso está realmente de acordo com o resto da câmera, que é apenas tecnicamente uma câmera. E acho que uma das razões para isso é que provavelmente era um protótipo. Veja, um ano depois, em 98, a Hitachi lançou o N2, que várias revistas noticiaram como se fosse exatamente idêntico ao MPA. James, as especificações parecem ser as mesmas. O chassi parece exatamente o mesmo. Então, qual é a diferença aqui? Bem, descobri esse fato no npcam.net, que explica as diferenças, e elas são bem substanciais. Uma interface SC, uma entrada de microfone AV-in, a capacidade de pausar e avançar, a capacidade de dividir vídeos na câmera. E sim, um modo de foco macro, que acho que provavelmente significa que a lente, você sabe, realmente foca. E não vamos perder essa qualidade de vídeo aprimorado. Este é um protótipo. Essa é a coisa que deveria ter sido lançada em 97, mas eles não conseguiram terminar a tempo. E um executivo entrou e disse: bem, tem que ser lançada até o Natal. Então eles fecharam o que tinham e jogaram no mercado inacabado. Então, um ano depois, quando realmente concluíram o projeto, lançaram o original. E claro, a essa altura o estrago já estava feito. Qualquer um que soubesse dessa coisa não compraria o segundo. A propósito, outro recurso interessante nesta lista, eles disseram que incluiriam um conversor de PowerPoint que converteria uma apresentação de PowerPoint em um MPEG, que você poderia reproduzir no dispositivo, e os casos de uso para isso são óbvios. A ideia de usar isso como uma fonte portátil para uma apresentação de slides em uma apresentação de negócios é muito legal. Agora não vejo por que você não poderia simplesmente colocar um monte de JPEGs em uma pasta e apertar play. Parece que seria de qualidade superior, a menos que você fosse colocar imagens em movimento na apresentação. Acho que em 98 as pessoas ainda eram obcecadas com as apresentações de PowerPoint, onde a palavra arte voa por aí e outras coisas. Então talvez fosse isso que eles pretendiam. É uma ideia bacana, mas dado o preço dessa coisa, que era algo entre US$ 1.600 e US$ 2.500, dependendo do site que você checar, não acho que qualquer truque bacana a teria salvado, a menos que eles melhorassem a qualidade da codificação. Ela precisava ser realmente uma boa filmadora para que alguém quisesse comprá-la, mas duvido que eles tenham conseguido isso mesmo na M2, porque a série MPEG-Can morreu ali, e não foi mais longe. Ou talvez tenha conseguido, dependendo da sua perspectiva. Em 2001, a Hitachi atualizou o npcam.net para declarar que a M2 não estava mais disponível e que a câmera de DVD era a próxima geração. Isso faz muito sentido. As filmadoras de DVD gravam MPEG, embora MPEG 2, e gravam em discos em vez de discos rígidos ou pendrive, mas elas basicamente conseguem o que a Hitachi pretendia. Você poderia gravar um vídeo digital e então imediatamente colocá-lo em um computador e começar a editá-lo sem ter que esperar para passar por uma fita de vídeo inteira. Agora, eu fiz um vídeo inteiro sobre esse tópico, onde expliquei que eles tinham suas próprias falhas, mas estavam muito mais próximos do ideal que a Hitachi imaginou quando criou esse dispositivo. Então a filmadora MPEG, com o tempo, foi justificada como um produto, mas 97 era muito cedo. Se você gostou disso, considere se inscrever para que eu saiba que você gosta desse tipo de coisa. Lembre-se de ativar as notificações, porque eu envio de forma meio irregular. Se você realmente gostou disso, considere me apoiar no Patreon. Todas essas pessoas aqui estão tornando possível que eu tenha coisas como essa para mostrar a vocês. E seria muito difícil para mim fazer isso sem o apoio dela. Sou muito grato a todos eles e a todos os outros por assistirem a este vídeo.